Opa, Pode Crer Esportes episódio 10 começando aqui. O retorno dos jogos dos times brasileiros, né? Depois da Copa do Mundo. Já tinha voltado antes, porque a nossa querida seleção foi eliminada antes da hora, né? Mas Santos jogou, Corinthians jogou, Palmeiras jogou. Um jogo bom no Santos, um médio e um ruim, né? Mas comigo, minha colega de bancada. Olá, pessoal. Vamos começar mais um episódio aí falando dos times agora. Chegou a fase que eu gosto, falar dos times do nosso país. Campeonato, cheio de campeonato aí até o final do ano. Vai dar pra gente debater bastante coisa, inclusive nas nossas redes sociais, né? Que o pessoal tá no ataque só. Só porque eu falei do Messi? Pô, galera. O pessoal tá O pessoal atacando a Ananda, né? Sendo bastante machista. muito. Porque mulher não entende de futebol, porque mulher não tem lugar de fala, porque mulher não entende, porque mulher tem que lavar louça. Foi as coisas que eu recebi nos comentários. Mas estudamos para isso, né, Moisés? Estudamos para ter o nosso local de fala. E teremos. Bom, falando dos nossos times, né? O Santos jogou com a Chapecoense e empatou. Depois teve o jogo com o Remo, né? Ganhou, teve confusão até. Nosso querido menino Ney se empolgou, né? Com a vitória. Todo mundo viu nas redes sociais. O time da Nanda, vou deixar ela falar, né? Porque no último programa ela falou que estava esperançosa, confiando no nosso querido dinizismo, que nunca falha. Falha, Nanda. Pois é. Olha, o tiro saiu pela culata. O que aquele cara fez no último jogo com o Internacional? Eu fiquei indignada. Ele me coloca. Tudo bem que a gente tá com 2 desfalques muito importantes pro time, né? Que é o Yuri Alberto, que tá em tratamento médico, com acompanhamento da equipe do Corinthians, e ainda, por enquanto, ainda não tem uma data de retorno. Já o Zacarias, né, ele teve uma lesão mais séria e essa lesão deixou ele de fora do campeonato. Ele só volta só em 2027. E são 2 peças importantes no time. Zacarias estava vindo num bom ritmo dentro da equipe. E o Yuri Alberto é aquela coisa, a gente ama e odeia ao mesmo tempo, mas ele faz muita diferença, ele faz muita falta, né? Em jogos decisivos, enfim, faz muita falta. O Zacarias, ele teve um rompimento no joelho, né, que foi uma ruptura do ligamento cruzado anterior, LCA. Thiago, na nossa próxima gravação, vou pedir para o Thiago explicar tanto a lesão do Yuri quanto a do Labiade. Também teve do Garro, que também foi no pé, não me recordo se foi esquerdo ou direito, mas o Garro já voltou, já se recuperou, já tá jogando novamente. Porém, o que foi esse jogo com o Internacional? Assim, totalmente não jogaram nada, perderam de 2-0. Depois, Diniz me tira Gustavo Henrique e me bota Pedro Raul. Gente, aquele cara, ele não joga nada, eu não consigo entender como que esse cara joga futebol. Ele chuta mais a grama do que a bola. Ele não sabe, cara, ele não tem, pra mim não tem nem técnica, ele não sabe, ele não sabe bater uma bola de cabeça, ele não sabe fazer porra nenhuma. Eu não sei porque bota ele pra jogar. Aí bota ele junto com o Alan. Outro inútil dentro da equipe. Não sabem jogar futebol. É péssimo, péssimo. Quando ele coloca essa equipe, aí me bota Pedro Raul e me bota Alan pra jogar, eu já sei que vai dar cagada. Só faltou ele colocar o Charles. Aí é o trio parada dura. O trio que não sabe pegar a bola. Entendeu? Porque, gente, o que foi aquele jogo? Jogo horroroso. Perderam agora, vão ter que correr atrás da bola no jogo de volta aqui na arena. A arena com o gramado péssimo, ralando o joelho de todo mundo, fudendo com todo mundo. E agora eles vão ter que, dar o sangue da vida pra poder ganhar. Porque já estão com desvantagem. Subiram no jogo do Remo, na classificação, na tabela. Aí chega agora aqui. Ai, olha.
Bom, estresse. eu não quero dizer que eu avisei, mas eu avisei, né? Ah, não, gente. Dinizismo surpreende no começo, mas decepciona no Não, final. mas eu ainda tô com uma esperança nele. Vamos ver agora nesse. Eu tô com uma esperança. O corintiano sempre tem esperança. O corintiano, ele tem um mantra, entendeu? Ele segue aquela risca. E os jogadores, eles seguem a risca junto com os torcedores. Corintiano, louco sofredor. Então, vamos seguir a risca de que a gente tem esperança de que na arena, né, eles consigam reverter pro lado deles, né, e continue na classificação aí pra poder, quem sabe, ser campeão, né? Quem sabe. Mas olha, tá um negócio assim, tá assustador. Tá dando medo. Um azar do caramba, né? As lesões, uma atrás da outra. As duas foram no mesmo jogo. Tanto a do Yuri quanto a do Zacarias. Do Yuri foi contra o Atlético Paranaense, não foi? Não, não, os dois foram no mesmo jogo. Agora eu não me recordo se foi no do Remo. Se foi no do Remo ou se foi. Não, não foi do Internacional. Acho que foi do Remo. Vê aí, confere aí. Eu sei que, olha, Teve a confusão com o Diniz e o Hugo Souza reclamando também. foi. Mas essa daí foi agora no do Internacional. Que o árbitro, como sempre, a arbitragem no Brasil, dando o que falar. E foi o mesmo árbitro que teve a confusão também com Palmeiras e Vitória, né? Que era pra ter. Tanto nesse jogo do Corinthians que teve agora, ele não marcou o pênalti que era pra ter dado pro Matheus Bidu, ele não marcou. Então, assim, são várias coisas aí que tem que melhorar na arbitragem, porque tá difícil, viu? Tá complicado. E ele teve uma atitude ali isolada, né, com o Mateuzinho, que o Hugo chegou pro Diniz e pra comissão técnica ali reclamando do árbitro, Foi. porque ele meio que chamou o Mateuzinho ali pra porrada ali fora, né? E então deu uma grande polêmica. Aliás, a arbitragem já tá dando uma polêmica já tem muito tempo, né? Muito tempo que a arbitragem aí no Brasil tá complicada, não tá fácil, não. Eles querem favorecer um lado, desfavorecer o outro. É complicado. Aqui, lesão do Yuri Alberto foi contra Corinthians e Atlético Paranaense, 30 de julho. Então é isso aí. Bom, isso né? mesmo. Thiago vai dar o parecer dessa lesão na sexta-feira, né? A gente continua, né, com a cobertura, né? Teve o jogo do Santos e Chapecoense, né? O jogo começou bem. Meu querido time, né? Entregou o empate de bandeja, né? Teve a confusão dizendo que o Neymar brigou, né, nos bastidores, né? Coisa que ele não tá errado, né? Que tipo assim, não dá para você marcar gols, garantir né, um bom desempenho do time e deixar o time entregar de bandeja. Então, ele reclamar não é errado, gente, tá? Só não pode aumentar. Como a gente viu nas entrevistas dos jogadores, principalmente Gabigol, a imprensa acho que aumentou um pouco a questão das críticas. Críticas existem, precisam ter, e como o capitão do time é o Neymar, ele precisa criticar e precisa cobrar, né? Não dá para ele jogar sozinho, né? A gente reclamou também na Copa do Mundo, isso se estende aos campeonatos do Brasil também. Ele não joga sozinho, é um time. Agora também teve a vitória contra o Remo, teve aquela confusão. E tem outra coisa também, se ele não reclamar, o que acontece? O pessoal vai cair em cima dele porque não tá tendo resultado, porque parece que ele leva o time todo nas costas dele, né? Aí teve a confusão depois do jogo do Remo, né? O técnico do Remo e a comissão técnica xingou o Neymar. Mas o povo não se atenta que ele foi xingado pela torcida também, né? Então ele tem o direito de se defender, né? Tipo assim, zoar é válido, tá? Isso aí é futebol. Tipo, ele foi xingado, foi zoado, ele tem o direito de xingar e zoar também de volta. E é normal. Exatamente. Falando nisso, Palmeiras segue como líder, né? Como um dos favoritos no Brasileirão, no campeonato, né? E a equipe, querendo ou não, né, ela tá mantendo um bom desempenho. Eu não vou nem falar quem que tava lá cobrindo, né, o jogo do Palmeiras. Quem? Conte, Moisés. Na verdade, ela não tava, colocaram errado.
Ai, não, nem me lembro. Tu acha que eu mesma, eu ia estar cobrindo o jogo do Quando deram os Palmeiras? créditos errados, eu vi lá a Nanda Corati comemorando com a torcida do Palmeiras. Ai, gente, se atente, tá, gente? Ai, A gente, mulher zoando o Palmeiras num episódio e lá fazendo a cobertura do pois evento. é. Meu Deus. Então, a equipe tá com um bom desempenho, né? Aí tá tendo um bom desempenho no campeonato. É, com exceto do atacante Paulinho, né? Que teve uma lesão. E Bastante segue lesões, nas. tá parecendo até a Copa isso Exato. aqui daqui a pouco, Tá meu tendo Deus. mesmo. Então, enfim, né? Mas ele tá seguindo bem ali no campeonato. São Sul-americano, Paulo. São Paulo não fede nem cheira. São Paulo tá complicado, gente. Posso nem São zoar porque eu, Paulo. né? Tá, ele tá tentando manter ali, né, uma regularidade na temporada. Está seguindo ali focado, né, na disputa nos campeonatos nacionais. Mas tá difícil ali também, né? Tá Nossos complicado. queridos times brasileiros, né? Tentando recuperar o brilho do futebol brasileiro depois do fiasco da Copa do Mundo, né? Mas a gente tá passando mais raiva do que alegria, aparentemente. É, fazer o quê? Tá tendo muita lesão, né? No São Paulo também teve Teve. lesão. E quando acontece isso, a comissão técnica, o clube tem que dar aquela remanejada para ver como que vai fazer, porque querendo ou não, são percas, né, que fazem diferença no time, né? Ainda mais em competições, né? Então, querendo ou não, tá tendo muita lesão, é bem complicado. Quero ver eles arrumarem o gramado da arena, porque o gramado da arena sempre foi um gramado que todo mundo falou bem, que é o melhor gramado de se jogar, que era um gramado que era gramado modelo para outros clubes. E eu não sei o que que fizeram aí, ó. Gramado tá zoado, cheio de areia. Enfim, espero que agora nesse jogo de volta com o Internacional esteja um pouco melhor, né? E que a gente saia com a vitória, lógico. A Nanda com esperanças que o dinizismo vai dar certo ainda. Não, tem que dar. Tem que dar. Inclusive, a torcida organizada do Corinthians, no último jogo que eles perderam de 2-0 pro Internacional, a torcida apoiou até o final ali com eles. Eles foram lá, né? Que todo final de jogo eles vão até a torcida, aplaudem, e a torcida cantou, né? Incentivando eles até o final, até a hora deles aparecerem ali para cumprimentar os torcedores, cantando, nunca vou te abandonar, eu te amo, e tananana. E aí saiu uma matéria agora na Gaviões da Fiel, né, junto com as outras torcidas organizadas do Corinthians, e eles vão fazer uma mega mobilização, umas horas antes ali do jogo começar, na arena, na frente da arena, para poder fazer, né, cantar, incentivar eles na hora que eles chegarem ali, e vão fazer uma mega mobilização também na arquibancada, de empurrar o time, de cantar, e cantar, as músicas, no estádio inteiro, as mesmas músicas, né, não cantar porque quando você vai para o estádio ali, geralmente ali no o pessoal fica na norte, enfim, tem as cadeiras, né. Eu quando fui na leste, eu não consegui escutar direito o que a norte estava cantando. Então, às vezes, você não consegue escutar e aí fica uma música aqui, outra música ali, sabe. Eles querem combinar pra ficar tudo Isso, para o estádio inteiro conseguir cantar a mesma música no dia do jogo, né. E também é para dar incentivado no time. uma incentivada, empurrar o time, né, porque vai ser um jogo decisivo, né. Mata-mata, se não passar, já era desclassificado. Bom, né? Eu não vou gorar, né? Não, não vem agora o meu não, porque o teu também não Não. tá muito Ah, o legal. meu não tá legal, não, mas o meu surpreendeu, né? O meu É, surpreendeu. Quanto o Remo. mas eu vou te falar que o jogo contra o Remo na Vila foi uma loucura, foi um jogo feio e chato de assistir. Foi. Inclusive, Gabigol perdeu, acho que 2 ou 3 oportunidades de Foi. fazer gol ali, Nossa, aquela perdeu. cabeçada ali que ele perdeu foi triste, Foi gente. horrível, entendeu? Triste. E teve confusão, e não sei quantos cartões amarelos. Um jogo parado, sabe? Assim, chato de se assistir. Eu acho que pela, né, movimentação, quantidade de pessoas que estavam lá, porque teve ação também
da Novibet, né, nova patrocinadora, levou bastante gente para fazer conteúdo ali também, lojistas. Eu acho que o time teria tido mais desempenho, se dedicado mais, né? Porque dá o retorno pro torcedor que foi lá, né? Pagou para assistir e não foi isso, né? Mas o jogo de volta surpreendeu. Inclusive, nesse jogo de ida, que foi na Vila Belmiro, quando acabou o jogo, os torcedores vaiaram. Vaiaram, xingaram o time do Santos. Ah, mas tá E certo. o time Do Remo. do Remo, quando tava tendo jogo, né? Conforme tava acontecendo a partida, a torcida organizada do Remo ali, torcida organizada, não sei se era organizada, mas a torcida do Remo estavam gritando pro Neymar, ex-jogador. Mas não dá pra escutar eles gritando. É, e não dá pra tirar a razão dele de Aposentado, xingar depois no outro jogo. também xingaram, também falando aposentado, aposentado, aposentado. Nossa, foi um caos. Um caos. As crianças, como sempre, tudo quando vê ele, né? Vem em cima. E ele sempre muito solícito com Solícito. as crianças. O filho dele tava lá também. Eu não vi a Mavi, nem a Bruna, mas Davi Luca tava lá. Foi bem legal. Mas foi um jogo puxado. É, né? Time do Santos é isso, né? Infelizmente, né? Ó, não tiro do pescoço? Não, mas também não me surpreendo com a derrota mais também. Mas tá, surpreendeu no último jogo, espero que continue assim, né? Porque a gente sabe que tem. O time do Santos tá com problemas com a diretoria, financeiro, né? Mas nunca perder a fé, né? Nem eu perco a fé no Santos, nem a Nanda perca a fé, né, no Corinthians, né? Mesmo o dinizismo, a gente sabendo como que termina, né? Mas. Não, mas vai dar tudo certo. Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Meu time vai arrasar. Sabe por quê? Porque o ano passado, o Corinthians ele sempre surpreende. Ele pode estar lá embaixo do nada e faz assim, ó, tá, sobe do nada. Então, assim, tem que ter garra também pra jogar, né? No Cara, eu não último quero jogo. gorar o teu time, não, Ai, mas lá vem. eu só quero. Eu queria um programa só da Nanda xingando pro Corinthians aqui, ela sozinha, ia ser Não, muito épico. quando eu tô assistindo o jogo sozinha em casa, eu xingo de tudo que é nome. Ainda mais quando o Diniz vem com essa cacetada de me colocar Pedro Raul, Alan e Charles. É que o Charles não tá entrando, já tem uns jogos aí que o Charles não entra pra jogar, mas Pedro Raul. Tudo bem que a gente tá com desfalque, né? Não tá tendo muita opção. Mas olha, eu não vejo a hora de Memphis voltar. Que inclusive. Renovou. Então, inclusive ele já voltou pro Brasil, já se apresentou lá, né, tava em reunião com o clube e ele ia fazer os exames antes de assinar, né? Mas ele reduziu muita coisa para poder se encaixar dentro do que o Corinthians pode propor para ele agora no momento, né? Porque do jeito que o Corinthians está devendo tudo e todos, então não tem como, né, meter os pés pelas mãos. Então tem que ser tudo muito avaliado, né? Mas esperamos, né? Contamos. Melhor ele do que Pedro Raul jogando. Bom, seguimos, né? Na cobertura dos jogos, né? Esperando que os times surpreendam, né? Vamos também, em breve, fazer comentários dos jogos internacionais. Também a gente precisa também falar de Champions, né? Todas essas Sim. coisas, né? Tá tendo polêmicas, né? Teve a polêmica da venda da FIFA, se não me engano, confusões, mas tudo voltado para a área do esporte, né? A gente está fazendo entrevistas, né? Estamos planejando mais entrevistas para vocês aqui no canal, entrevistas com times de várzea, entrevistas com equipes de corrida, entrevistas todas voltadas para áreas do esporte. A bancada vai meio que se dividir nessas entrevistas para, né, possamos ter mais conteúdo, né? Vai ter uma pegada mais feminina aqui no programa, né? Porque o intuito do programa é dar voz para as mulheres, né? Voz para elas responderem as coisas de como a Ananda tá respondendo, das coisas dos ataques que ela sofreu, porque ela tem o espaço dela, tem o direito de ter o espaço e a voz dela. Então a gente vai dar um espaço todo feminino no programa aqui em breve. Vai estar a Daniela, a Nanda e a nossa querida Cris Brandão apresentando as entrevistas e produzindo conteúdo só delas. Bom, mas é isso. Rádio Eco Vibes na tela, por favor, produção.
Nossa parceria com a Rádio Eco Vibes, como vocês sabem, a gente grava o programa. Normalmente a gente está fazendo ao vivo, né? Mas também tem os gravados. Mas é retransmitido às terças-feiras, às 7 horas da noite, e às quintas. Nos acompanhem, né? Acompanhe a rádio, o programa, dê essa força nessa parceria, porque, né, é importante parcerias porque faça o nosso programa crescer, né? E é muito importante pra gente. Então tá aí na tela, Rádio Eco Vibes, voltando para mim, por favor, produção. É isso, né? Falamos É nossos times. isso. Nossa querida Ananda Corati quer falar mais alguma coisa? Quero dar um recado. Que mulher, lugar de mulher é onde ela quiser estar. Então, seja em jornalismo esportivo, seja em bancada, seja em reportagem de rua, seja em redação, seja em qualquer área que ela quiser atuar, ela pode. E as coisas que a gente vem sofrendo, né, o machismo de que a mulher não pode falar de esporte, a mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo, mas a mulher ela pode fazer tudo o que ela quiser, né? Então, a minha opinião, né, a gente fez jornalismo, a gente sabe que temos que ser imparciais, porém a gente também pode dar nossa opinião, né? Então, as pessoas precisam respeitar. A minha opinião, muitas vezes, não vai ser a mesma que a sua e vice-versa. Mas a gente precisa respeitar a opinião das pessoas. Então, só quero dizer isso, que a mulher, ela pode estar onde ela quiser. E vocês apenas, homens, né, machistas, apenas têm que aceitar. Estamos já no século XXI, pleno 2026, né, e construímos, olha onde que a mulher já, né, profissionalmente já alcançou. Então, podem falar, vai entrar por aqui, vai sair por ali, a gente vai continuar trabalhando, vai continuar se especializando e a vida vai seguir. Então é isso, até o próximo episódio. É isso. Programa encerrado. Fiquem atentos nas nossas redes sociais. Nos sigam, curtam nossas coisas, né? Acompanhem nossas coberturas. Na produção de entretenimento também, né? Porque isso aqui é muita resenha também. Vamos postar umas coisas diferentes também no nosso programa. Tem mais uma coisinha. Fale. Gente, deixa eu avisar uma coisa. Que muitas das confusões que teve na rede social foi por causa do Messi, né? Porque as pessoas, muita crítica, porque ele é o melhor jogador do mundo. Cada um acha o seu próprio jogador melhor do mundo. Não é porque eu gosto do Messi que você tem que gostar do Messi. Não é porque eu gosto do Cristiano Ronaldo que você é obrigado a gostar do Cristiano Ronaldo ou do Neymar e vice-versa. São opiniões, né? Então, muitas das críticas foram por conta de cortes que foram feitos falando sobre as ações que o Messi teve durante a Copa do Mundo. Que muitas das ações foram ações que eu considerei não legais, né? E aí, porque teve um comentário lá falando sobre trapaça. Porque todo jogador no futebol faz trapaça. Tu concorda? Não. Eu não vejo todos os jogadores fazendo trapaça. Inclusive, eu postei alguns vídeos dele fazendo algumas coisas em outros campeonatos que não foi só na Copa do Mundo. Então, assim, outra coisa que também teve, que foi o assunto sobre o Enzo, que saiu em tudo que é lugar, não foi em TikTok. Saiu em todos os lugares sobre a final, né? Da Copa da e o Copa. Messi dá no gelo no Enzo. Exatamente. Isso não saiu em TikTok, isso saiu em todas as redes sociais, saiu em sites de veículos. Então, assim, a gente não tá falando aqui coisas infundáveis, entendeu? Infundadas. A gente tá falando o que a gente viu, o que a gente apurou e o que aconteceu. Só que tem pessoas que são alienadas. E essas pessoas alienadas, elas tapam a visão delas e aquilo para elas é o que é. E então eu simplesmente falei do ato que ele teve no final da Copa.
que pra mim ele é um jogador. Ele pode ser o melhor jogador do mundo? Ok, mas ele é uma pessoa mimada. Acabou ali a Copa, acabou. A gente tem que saber ganhar e a gente também tem que saber perder. Então, assim, porque o cara foi expulso. Você acha que o Enzo, ele queria ser expulso do jogo ali na final? Não. Óbvio que ele não queria ser expulso na final. Ele também, com certeza, estava querendo ganhar o título. Mas acabou. Infelizmente, ele fez o que ele fez, acabou sendo expulso, foram eliminados. Vou dar um exemplo aqui agora, quando o Brasil foi eliminado, o Bruno foi bater o pênalti. E o Bruno errou o pênalti. E aquele pênalti poderia ter feito muita diferença naquele jogo, pra gente sair com uma vitória. E ele errou o pênalti. Nem por isso os jogadores do Brasil ficaram condenando ele, ficaram ignorando ele, porque ele perdeu um pênalti que poderia ter feito uma diferença ali na final do jogo. Então é muito da questão da ação das pessoas, do ato, do ser humano, entendeu? Não estava no vídeo, não estava sendo falado sobre a atuação dele como jogador, mas sim dele como ser humano, como uma pessoa. Que foi o que eu estava comentando aqui no podcast aquele dia, que foi sobre o corte, né? De estar falando sobre a soberba do time da Argentina, sobre a soberba da população argentina, porque a gente sabe que é uma população racista, Sim. que todo mundo sabe que eles são racistas, que eles não gostam de brasileiro, que quando você vai pra fora, chega lá no país deles e te tratam mal, te tratam com indiferença. Eles jamais vão vestir uma camisa do Brasil. Isso daí você nunca vai ver um argentino vestindo uma camisa do Brasil. Se tiver, raramente. Muito raro. Mas assim, então... porque... Como eu tava falando, não fizeram isso com o Bruno, entendeu? Trataram o Bruno normalmente, conversaram com ele normalmente, pra não deixar ele mal pela perca, porque a gente sabe que é uma final importante, é um jogo importante que dá visibilidade no mundo inteiro. Então, não foi por conta dele ter perdido um pênalti que os jogadores do Brasil iam massacrar ele, xingar, ignorar. Então, há uma grande diferença. É isso que eu queria passar, a grande diferença do não falando da técnica do jogo em si, mas falando dele como pessoa, né? Inclusive sobre também eles se virarem de costas na hora que o time da Espanha estava recebendo o troféu, as medalhas, que antes o time da Espanha fez um corredor para o pessoal da Argentina passar, e quando foi na vez deles, eles fizeram o quê? Se viraram de costas, né, para a torcida, e enquanto o time da Espanha estavam recebendo ali o troféu, sendo parabenizado. Então, assim, tem muita coisa que não dá, gente, para aceitar. Ainda reclamaram da arbitragem, pediram investigação, entendeu? sendo que eles foram os mais sendo que eles foram os mais beneficiados na Copa. Muito erro, que tava na cara, essa Copa ficou na cara, todos os erros que tiveram e todos os benefícios que deram para a Argentina durante a Copa inteira. Então, assim, vir falar pra mim, é porque ele é o melhor jogador do mundo. Ok, ele pode ser o melhor jogador do mundo, mas no momento eu estava falando referente ao ato que ele teve ali. Não precisava ignorar o rapaz. Cumprimentava o rapaz normalmente ali, depois ali no vestiário conversava, falava o que ele queria falar, né? Mas, como eu acabei de dar, o exemplo do Bruno Guimarães e os jogadores do Brasil com o Bruno, que foi totalmente diferente, né? Na verdade, não foi totalmente diferente, por quê? Porque também precisava de ponto para poder passar e acabou sendo eliminado. Então é bem complicado. Mas, enfim, é isso, pessoal. Vamos encerrar mais um episódio. Até a próxima. É isso. Fim.